Saúde em Foco, à luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Hoje temos duas convidadas muito especiais aqui conosco, já estão nos nossos estúdios. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais: a intenção do coração, o propósito genuíno e o desejo de transformar vidas por meio da informação e conscientização. A nossa intenção é criar um espaço onde o conhecimento se torna uma ferramenta poderosa de mudança, capaz de impactar positivamente as nossas vidas, famílias e comunidades inteiras. O programa Saúde em Foco é, acima de tudo, um espaço de cidadania. Acreditamos que o conhecimento e a informação são as ferramentas mais poderosas para promover mudanças, construir um futuro mais consciente, sustentável e saudável. Nosso interesse vai além da simples divulgação de informações. Queremos honrar e valorizar as histórias de vida de cada pessoa que participa do programa, deixando um legado duradouro para suas famílias e para a nossa sociedade, revelando que todos nós temos a capacidade de realizar feitos extraordinários e impactar positivamente ao nosso próximo e à nossa sociedade. O propósito do programa Saúde em Foco é claro: levar conhecimento de qualidade por meio de entrevistas e debates sobre temas relevantes e atuais, que impactam diretamente a vida das pessoas. Acreditamos que os conhecimentos acumulados ao longo do tempo podem transformar a sociedade de maneira significativa e queremos mostrar que cada um de nós temos o poder de fazer a diferença. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber podem usá-la para iluminar o caminho de outros, ou seja, na família, entre amigos ou na nossa comunidade. Nosso objetivo é compartilhar o conhecimento e celebrar instituições, ONGs, projetos e empreendedores, promovendo uma sociedade mais consciente e solidária, focada na saúde física, na saúde emocional e na saúde mental. A mensagem que norteia o programa Saúde em Foco se resume em uma só, né, Queiroz? Isso é importante. Se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade, pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Eu sou Sheila Queiroz, amiga, educadora nas áreas de sexualidade infantil, emocional, palestrante, e agora estou me especializando
em uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e institucional, escritora, jornalista e mãe, esposa, amiga e mãe também, nessa jornada da maternidade, que é algo maravilhoso para nós mulheres. E apresentar o programa Saúde em Foco é uma missão e um compromisso de levar conhecimento e o autoconhecimento a todos vocês. Hoje temos uma entrevista com informações valiosas. Chama a mamãe, a titia, a vovó, as amigas, todas as mulheres aí do seu ciclo. Convida para essa entrevista, para todas as pessoas que enfrentam os desafios do dia a dia. O tema que vamos levar é de extrema relevância para a saúde e bem-estar de todos. Então, fiquem ligadinhos na nossa programação e não perca nada. O programa Saúde em Foco tem cumprido sua missão desde o início, em 1º de maio de 2024, de iluminar e inspirar nossos ouvintes e telespectadores de maneira profunda e significativa. Sou José Carlos Queiroz, em formação como psicanalista, programador neurolinguístico, psicossomatista, escritor, compositor e jornalista. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe, que acompanha ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal do YouTube, @José Carlos Queiroz. Estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante e acessível. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando uma pergunta ou dúvida pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisado pela produção, podendo ser respondido pelos entrevistadas ou encaminhada para responder posteriormente. Para ser revisto, o programa de hoje estará disponibilizado nos canais do YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025 e @José Carlos Teles Queiroz. Outra novidade é o quadro A Sua Luz do Saber Precisa Ser Vista, que destaca a atuação de educadores que estão transformando a vida de suas comunidades. Encaminhe para a produção o nome da sua cidade e dos educadores que merecem esse reconhecimento. Não perca essa oportunidade de estar bem informado e participar. Sigam também nossos perfis no Instagram, Sheila Queiroz Psicanálise e jcarlos.queiroz. Agora nós vamos iniciar iniciando as entrevistas, né, Sheila? Sim. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Dando continuidade, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Hoje vamos falar sobre a Vozos, que é a Associação de Voluntários de Apoio de Serviço à Oncologia de Sergipe. Isso mesmo. Que foi fundada com a nobre missão de oferecer suporte às crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Desde sua criação, a associação tem se dedicado a promover a esperança, a conscientização sobre essa doença e a importância do apoio emocional e psicológico. A Vozos transforma a luta contra o câncer infanto-juvenil em esperança, proporcionando cuidado e acolhimento em cada etapa dessa jornada desafiadora. Nessa entrevista, exploraremos a rica história da Vozos, a variedade de serviços e benefícios que oferece, os projetos de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, os sinais e sintomas de alerta para o câncer infanto-juvenil e a casa paliativa, que assegura conforto e dignidade às famílias. E como você pode fazer sua parte no voluntariado por meio de doações. Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a Vozos, que é uma associação que ilumina a vida de milhares de famílias que buscam acolhimento, empatia, amor, uma rede de proteção. É com imensa honra e gratidão que recebemos hoje nossas convidadas, Patrícia Mesquita
enfermeira oncológica, e a doutora Raquel Bezerra, que é psicóloga e coordenadora de projetos da Vozes. Mais do que voluntárias, vocês são seres humanos dedicados que disponibilizam seus conhecimentos e amor para que a Vozes brilhe em tudo que realiza, impactando positivamente milhares de crianças e suas famílias. O trabalho de vocês é uma verdadeira missão, marcada pelo compromisso, pela empatia e pelo cuidado. Hoje, nós expressamos nossa profunda gratidão por suas presenças no programa Saúde em Foco. Também estendemos nossos sinceros agradecimentos à presidência, à diretoria e a todos os voluntários, todos os doadores, todos os parceiros da Vozes que fazem a diferença na vida de tantas famílias. Com esse espírito de amor e empatia, damos início à nossa entrevista, destacando a importância das ações realizadas pela Voz. Agora, com as considerações iniciais das nossas convidadas, sinto à vontade com a palavra para Patrícia Mesquita, ela é enfermeira oncologista. Oncologista. Fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer bastante, né, a vocês pelo espaço, por estar permitindo a gente contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho atualmente com a Vozes. Então, a gente ficou muito feliz pelo convite e agradeço bastante essa oportunidade de levar a nossa missão já há 37 anos e um pouquinho mais para frente e, né, compartilhar a nossa história com todos os ouvintes. Maravilha. E agora a doutora Raquel, né, Boa Bezerra, tarde. ela que é psicóloga e coordenadora de projetos da Voz. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, J. Carlos, todos os ouvintes, telespectadores. É uma grande satisfação e alegria estarmos aqui para contar um pouco da trajetória de amor, de trabalho da Vozes. É uma jornada de 37 anos, eu já estou lá há 17 anos. Então a gente tem uma história realmente muito bonita e inspiradora. Espero que os ouvintes possam despertar um pouco essa curiosidade de querer conhecer, de querer ir até lá, ver nossos projetos, nossos pacientes. Tudo começou com a tia Ruth, né, nossa saudosa e querida tia Ruth, que eu tive o prazer de conviver muito perto com ela, na década de 80. Já vou começar contando a história. A gente já não precisa nem fazer a pergunta, porque ela já vai logo. Já vou começar contando a história. Um breve histórico sobre a fundação da Voz. Tia Ruth, ela morava muito próximo ao Hospital Cirurgia, naquela época, na década de 80, e ela se comoveu, né, com esse fluxo de pacientes que ela observava na porta do hospital. Muitas crianças carequinhas, esperando transporte da prefeitura, muitas mães aflitas, querendo um apoio, até um copo d'água, um alimento. Tia Ruth se interessava em conhecer, né, entrar no hospital e conhecer as alas, e ela realmente se encantou com esse trabalho na oncologia, que era um setor muito difícil. Era um setor isolado do hospital. Imagina, se hoje é difícil falar câncer, imagina há 40 anos atrás, exato, o medo que a palavra despertava. E tia Ruth começou de forma muito solidária, muito generosa, muito humana, a visitar, a levar uma palavra de conforto, a fazer uma oração, a levar um lanche e oferecer a casa dela, próxima ao hospital, como ponto de apoio para essas famílias que estavam em tratamento oncológico. E tia Ruth foi contagiando outras pessoas, a sua vizinha e mais outros colegas, outros amigos do grupo religioso dela. E em 87, veja que foi primeiro uma trajetória muito individual dela, sim, até que em 87, 24 de julho de 1987, essas 12 pessoas resolveram dar um nome, né, Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe, e aí criar toda uma organização para que o trabalho pudesse acontecer de forma mais direcionada, né? Tia Ruth ajudava várias pessoas, não só da oncologia, vários pacientes, e aí foi, né, se organizando todo um planejamento para o foco ser crianças e adolescentes, né? E o trabalho de fato acontecer. Então a primeira casa de apoio foi a própria casa da tia Ruth,
ali próximo ao Hospital de Cirurgia, e esse trabalho foi conseguindo ganhar a empatia das pessoas, né, o compromisso de alguns voluntários, e foi crescendo até que um amigo próximo doou uma casa, emprestou uma casa para que tia Ruth, né, pudesse levar as crianças para um espaço um pouco maior. E aí começou todo um trabalho que hoje oficialmente temos 37 anos, que vem ajudando e contribuindo para a saúde de muitas crianças e adolescentes que tiveram câncer desde então até hoje, né? Só essa sua fala nos ensina o quanto ela olhava nos olhos das pessoas. Sim. E vivia o que as pessoas realmente passavam. Isso nos traz uma lição maravilhosa, né? Com certeza. Pessoal, já estamos começando a entrevista, já nos emocionando já. Imagina, quando a gente conta essa história, as pessoas hoje ficam admiradas com tia Ruth, né? Que não conviveu com ela. Nossa, como é que alguém abre a porta de casa para oferecer um alimento, um banheiro, uma dormida para alguém que não conhece? Hoje, alguém toca a campainha e pede alguma coisa, a gente às vezes não quer nem atender. Imagina isso, alguém não só abrir a porta de casa, doente, como né? Oferecer... E uma pessoa doente, uma né? Uma pessoa doente, exatamente. E tia Ruth, veja, ela era uma pessoa simples, dona de casa, ela vendia marmitas, tinha 3 filhos, inclusive a filha mais nova da tia Ruth, Angélica, era uma paciente de paralisia cerebral, era uma criança, adolescente com paralisia cerebral. Então, ela tinha um desafio com a filha, de cuidar de uma filha, né, com algumas limitações. A gente costuma contar que tia Ruth não sobrava tempo nem dinheiro, mas sobrava amor. Tia Ruth transmitia amor, e essa simplicidade e essa generosidade de querer ajudar quem estivesse precisando. Então, quem chegava na casa da tia Ruth era muito bem recebido, e ela dava um jeitinho de conseguir o pão, o feijão, o arroz e o colchão. Né? Linda, então, né? Isso foi contagiando outras pessoas, que foi, de fato, crescendo. Hoje, a Vozos, né, nós temos 130 voluntários e nós somos 60 funcionários. Né? Eu e Patrícia somos funcionárias. Temos uma equipe grande, porque a instituição foi precisando ter profissionais qualificados para acompanhar esses pacientes. Né? No início, todos eram voluntários, né? Hoje, na nossa diretoria, nós temos 2 fundadores ainda na direção da instituição, o seu Wilson Melo e dona Jeane Vieira, um casal muito querido. Eles foram fundadores, começaram com a tia Ruth, e eles permanecem conosco, nos conduzindo a instituição nessa missão de cuidar dos pacientes oncológicos infantos juvenis. O professor Wilson foi até meu professor de química lá na escola técnica. Com certeza, ele mesmo, professor Wilson. A gente manda aqui nosso abraço. Um abraço, professor, Wilson. Gratidão por estar nesse projeto belíssimo, né? A gente já tinha um desejo no nosso coração. Vamos convidar a Vozes, mas tudo aconteceu no momento certo, não foi, Patrícia? Tudo tem seu tempo certo. E aí tá sendo bênção, né? É maravilhoso isso. Essa sua primeira fala que mostra essa motivação. Sim. Né, tia Ruth. O legado que ela deixou e está sendo seguido, né? Porque isso é importante, né? Isso. Você faz um legado e esse legado ser seguido. Isso. Né? E a necessidade de oferecer esse apoio às crianças, né? Que muitas vezes vem do interior, né? Com a maioria das crianças. A maioria. Às vezes eu estava conversando, a pessoa vem do interior para cá e... Não tem direito nem tomar um banho, vou, né? Fazer picar, esperar. E o tratamento oncológico é um tratamento longo. Nós temos tratamento de no mínimo 1 ano, 2 anos. As leucemias são 2 anos e meio, pelo menos, de tratamento. E ele é um tratamento longo, invasivo e muito doloroso, né? Os pacientes são submetidos a várias medicações, alguns a questão cirurgia, radioterapia. Então, é um tratamento que é cansativo realmente e que traz os efeitos colaterais. Sim. Então, claro que houve avanço, né, em relação aos exames e às medicações, mas as medicações ainda provocam náuseas, enjoos, vômitos, reações, né? Quedas de cabelo. Então, a criança viajar para o seu município, se a gente pensar em Canindé de São Francisco, em Tobias Barreto, em lugares mais distantes, imagina a criança pegar uma BR 2 horas de viagem, 3 horas de viagem, torna-se muito cansativo, né? Então, a casa de apoio
acaba sendo um espaço para descanso, para acolhimento, para os profissionais da equipe multidisciplinar atuarem, né? Então, nós temos toda uma equipe que faz todo o acompanhamento, desde o serviço social, nutricionista, psicologia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, pedagogia, os voluntários na parte recreativa, na brinquedoteca. Então, a criança sente que ganhou uma segunda família. Sim. Né? A mãe ganha um suporte importante para conseguir lidar com todas as etapas do tratamento. Porque é muito desafio, né? Iniciamos agora as perguntas, lembrando aos telespectadores e ouvintes que durante a entrevista vocês podem interagir ao vivo enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema que estamos abordando na entrevista. E nessa primeira pergunta, a doutora Raquel Bezerra, que ela é psicóloga e coordenadora do Projeto A Voz, nos deu um relato maravilhoso, né? Uma história linda, né? Inspiradora dessa fundação da Voz, né? Que é a necessidade. E agora nós vamos para a segunda pergunta, né? Bora lá. Que tipos de serviços a Voz oferece às famílias? Eu vejo que essa pergunta aí vai ter a doutora Raquel e Patrícia, né? Vamos revezar aí algumas respostas. Então, Fiquem à vontade. Atualmente a gente tem alguns serviços, alguns projetos. A gente mantém toda aquela vontade da tia Ruth de dar esse suporte, que é o que a Raquel falou. Então a gente tem uma equipe multi especializada, todo mundo vibrando na mesma sintonia, com o mesmo intuito, né, do amor que a tia Ruth trouxe por esse trabalho. Eu acho que acabou contagiando todos os funcionários, toda a equipe. Então a gente dá esse apoio ao tratamento. Algumas pessoas acham que a gente trabalha diretamente com o tratamento. A gente trabalha com apoio a esse tratamento. Elas são tratadas no USE, né, seja químio, seja rádio, seja uma cirurgia que tenha sido necessária. E a gente está dando todo esse suporte em paralelo, né? Não só durante, mas a gente tem pacientes que terminam o tratamento, né? A gente continua dando esse suporte. Né? A gente atende crianças de 0 a 19 anos, mas às vezes se ela já estiver ali perto da faixa etária dos 19, começou o diagnóstico antes, a gente ainda dá o suporte até realmente, né, deixar ela tranquila com a família, dar todo esse suporte mesmo. E aí tem as consultas com a equipe multi, pedagogia, enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição. Se for necessário algum outro profissional da saúde que a gente vê a demanda, a necessidade, a gente também convida alguns, né, alguns especialistas, né, tipo fonoaudiologia, terapia ocupacional, para dar o melhor resultado, né, durante esse tratamento. Então, além do apoio ao tratamento que a gente já faz, né, vendo o que precisa, o que é necessário no USE, medicamentos que estão faltando, exames periódicos, porque eles precisam, durante o tratamento e após, ficar nessa vigilância, ver como é que estão os exames, então marcações de exames de imagem, que são um pouco mais complicados de conseguir. A gente já tem parcerias, entra em contato com algumas clínicas, conseguimos marcar para agilizar o resultado desses exames. Tem o diagnóstico precoce, que é um projeto que a gente tem muito orgulho. Que maravilha! Então, nosso trabalho... É uma das perguntas que nós vamos fazer. O nosso trabalho... Vamos querer saber se... Isso. O nosso trabalho, ele começa, inclusive, com pacientes ainda com a suspeita, que é o projeto diagnóstico precoce. Então, uma criança que tem sinais e sintomas e vai à unidade básica de saúde, mas ali não é possível confirmar a doença, porque precisa de um exame mais detalhado, como a Patrícia falou, os exames de imagem, que pela rede SUS vai demorar 6 meses, 4 meses. Então, nós temos um médico oncologista pediátrico, o Dr. Richard Mota, que recebe esse paciente com suspeita para fazer toda essa investigação. E aí, confirmando o câncer, essa criança é encaminhada para tratamento no USE, e o acompanhamento da casa de apoio, né? Então, a gente começa ainda com o paciente na suspeita, para agilizar, para a gente ter um diagnóstico mais rápido. A gente sabe que o tempo ele é fundamental para a gente pensar em cura no câncer. Então, quanto mais rápido a gente tem um diagnóstico, mais rápido começa o tratamento e a gente tem uma chance maior de cura. E essas suspeitas? Como é que a gente vai observar essas suspeitas? Como é que acontece? Então, existem sinais e sintomas comuns da doença na infância e adolescência, né? Então, por exemplo, uma criança está pálida, ela pode ser só uma anemia. Sim. Mas a criança pálida, com febre, manchas roxas, dores nas articulações, pode ser uma leucemia.
né? Então, às vezes, sinais e sintomas simples, uma febre, por exemplo, pode de fato ser uma virose. Uma febre e dor nas articulações pode ser dengue? Pode ser dengue. Mas quando a gente percebe que os sinais e sintomas, eles são persistentes e progressivos, há uma intensificação com o tempo, a gente levanta a suspeita para o caso do câncer infanto-juvenil. Né? É uma doença rara, não são muitos casos, assim, em termos estatísticos, comparados ao câncer no adulto. Em Sergipe, a estimativa são de 90 casos por ano, certo? O que significa 3% do número total de cânceres. Né? Até porque o infanto juvenil, do 0 aos 19, Isso. e o adulto do 20 ao 120. Né? Então, a gente tem uma faixa etária que restringe essa questão numérica dos casos de câncer. Mas a gente precisa se preocupar, porque o câncer infanto-juvenil, ele é muito agressivo, ele é mais rápido do que o câncer no adulto, por conta da divisão celular na criança ser mais acelerada. Então, geralmente são cânceres mais agressivos e que precisam dessa descoberta, desse diagnóstico rápido e início do tratamento também rápido. Então, existem sinais e sintomas que eu posso até passar mais alguns, Certo, né? certo. A gente pode falar mais de alguns tipos da Os papais e as infância. mamães já ficaram observando Observando, as crianças, né? E os professores, né? A gente Os sempre cuidadores de uma Os forma geral. Né? cuidadores, muitas vezes a criança passa mais tempo na escola Isso. do que em casa com a família, né? Às vezes a mãe tem 4 ou 5 filhos e não percebe uma alteração Doutora, e como na treinar criança. esses professores para um olhar mais Atento, em relação a Então, essas nós questões? temos dentro do projeto Diagnóstico Precoce justamente as capacitações. A Vozes realiza palestras e capacitações, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto também em escolas. Então, algum diretor, coordenador de escola que tem interesse na Vozes ir até a sua escola, pode entrar em contato conosco, que a gente vai Perfeito. até lá para Já vou fazer indicar várias escolas. uma palestra de 2 horas, 1h30, Vamos 2 indicar, sim. horas, para a gente poder Prestar fazer atenção nesses essa sinais, capacitação. Inclusive, a gente sempre conta a história de Mariana, eu sempre gosto de contar dessa história de Mariana, porque foi justamente a professora da creche que levantou a suspeita. Mari estava com mais ou menos 1 ano e 9 meses, já era uma criança que caminhava, né? Não era mais tão bebê, já era criança que caminhava, que segurava objetos, que expressava algumas palavrinhas, né? E a professora percebeu que ela começou a cair muito e querer engatinhar. E a professora, mãe, Mariana está engatinhando. Levanta, dá 2 passinhos e cai, e cai. E a gente sabe que uma criança, quando conquista uma habilidade motora, ela não vai regredir. Regredir, sabe? Então, se há uma regressão de uma habilidade que já dominava, há uma suspeita para um tumor no sistema nervoso central. E aí, fez-se uma tomografia e estava lá um tumor no cérebro dela. Ela tinha esse olhar, né? Ela tinha esse olhar, ou seja, ela sabia como cada criança se comportava. As fases, né? As fases. Aquela criança já caminhava, de repente está caindo, engatinhando, derrubando objetos. Algo está diferente, né? No caso de Mariana, ela começou também a ficar estrábica. Então, esse olhinho mais torto, Sim, né, mais vesgo, como a gente chama, começou também a chamar a atenção da professora. A gente teve até um casal, né? Nós são amigos particulares que saíram daqui do diagnóstico e foram para São Paulo. Sim. E aí não tiveram essa rede de apoio, essa casa de apoio. Foi bem complexo. A Sim. ida deles daqui de Aracaju para São Paulo. Aí os dois deixaram o emprego para poder Sim. se Cuidar voltar da totalmente para a filhinha. Mas graças a Deus, a menina Sim. conseguiu. E só está indo só para fazer manutenções. O que nós No caso, foi percebemos, no olho. O retinoblastoma. essa interação de todos os profissionais, né, dessa ajuda, da enfermagem, né, que isso, psicologia, que traz essa tranquilidade até a família. Sim. Porque a família, no primeiro momento, aquela angústia, aquele desespero, não sabe o que fazer. O medo, E né? esse O medo. acolhimento que vocês fazem, Sim. um acolhimento profissional, né, que está ali com uma visão focada mesmo para ajudar, para resolver, isso faz muita diferença, muita diferença. Vocês estão de parabéns. E nós estamos com o Programa Saúde e Foco, que está parabenizando as psicólogas, todas as psicólogas do estado de Sergipe e do Brasil, e as enfermeiras oncológicas, né? Isso. Isso, vocês são muito importantes.
tá certo? Eu quero que vocês sintam isso, que vocês são muito Sintam importantes. que vocês O quanto fazem a vocês diferença ajudam as na famílias, sociedade. as famílias que estão aí ouvindo o programa. Eu quero que vocês saibam disso, porque vocês são importantes. Fazem a diferença. Fazem a diferença, tá? Vamos para a outra pergunta, mas antes da terceira pergunta, nós queremos passar para os telespectadores ouvintes, que as nossas convidadas de hoje, Patrícia Mesquita, ela é enfermeira oncologista, e a doutora Raquel Bezerra, é psicóloga e coordenadora do projeto da Avosos. Lembrando aos telespectadores ouvintes que durante a entrevista vocês podem interagir ao vivo, enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista. Vamos prosseguir? Bora lá, vamos para a próxima pergunta. Por que o diagnóstico precoce é tão importante? Acho que para complementar um pouquinho da fala que Sim. Raquel já trouxe, né? O câncer na infância e adolescência, como ela falou, é de evolução mais rápida. Né? As crianças, elas já têm naturalmente aquela fase de crescimento, de estirão, onde as células da criança já se multiplicam de forma rápida. Então, imagine um câncer, que já é uma patologia onde as células se reproduzem indiscriminadamente, numa criança que já tem, por natureza, esse sistema um pouco mais rápido. Então, o avanço é mais rápido. Né? O avanço é bem mais rápido. E aí, tempo pode ser cura. Né? Quanto menor o tempo entre o diagnóstico e o início de um tratamento, o início no centro de referência, maiores são as chances de cura, menores são as chances de ter alguma sequela. Né? Então, o diagnóstico precoce age nisso. Como o câncer adulto, assim, a gente tem rastreio, né, para vários tipos de câncer adulto. Na criança, nenhum dos tipos a gente vai ter esse rastreio. Ninguém vai levar uma criança num oncologista para lá ser feita uma consulta de rotina, né, um oncoped. Então, é prestar atenção aos sinais. Conhecer seu filho, seu sobrinho, seu vizinho e prestar atenção naqueles primeiros sinais que podem ser de outras doenças, mas também pode ser o câncer. Sim. A gente costuma falar nas nossas capacitações que é melhor a gente descartar, né, diagnósticos mais graves, né, e descartando até saber de fato o que é. Então, nesse diagnóstico precoce, quando se faz por conta de criança, né, porque ela está em desenvolvimento, está tudo muito rápido. Muito rápido. Então, sobre o aumento das chances de cura nesse caso, assim. Deixa ela Então, complementar a resposta. o INCA ele traz uma estimativa de 70% de chances de cura com o diagnóstico precoce, né? A nossa realidade em Sergipe ainda não é essa de 70%, é um pouco abaixo, mas nosso trabalho de divulgação, de informação das famílias, né, de disponibilizar um atendimento médico gratuito com as investigações e os exames, é para justamente a gente conseguir chegar nesse patamar de 70%, ou seja, de 10 crianças que chegassem, 7 serão curadas. Nossa meta, nosso objetivo é chegar a isso, né? O que traz outras cidades em outros estados do Brasil já tem um índice bem melhor que o nosso de Sergipe. E é isso, o diagnóstico precoce, além da cura, ele traz também a possibilidade de diminuição de sequelas. Você trouxe o exemplo de uma filha, de um amigo, de um casal amigo que teve um retinoblastoma. Na Avosos, por exemplo, nós temos 3 pacientes com quadros bem diferentes do retinoblastoma. Temos pacientes que preservou os olhos, ou seja, enxerga quase que 100%. Tivemos pacientes que tiveram que retirar o olho acometido com a doença e hoje usam a prótese. E tivemos um paciente que retirou os 2 olhos. É um rapaz hoje totalmente cego. E a gente sabe que essa sequela vai afetar a sua vida futura. Uma criança que fica com a deficiência visual vai ter algumas dificuldades escolares e profissionais maior do que outros que conseguiram preservar a visão. E é isso que faz a diferença no caso do diagnóstico precoce. Né? Uma criança que chegou com a doença em estágio inicial, ela vai ter um tratamento mais rápido, mais efetivo, menos invasivo, com menos toxicidade, porque são menos doses de medicamento, né? E possivelmente com cirurgias menos invasivas. Nós temos vários pacientes, ex-pacientes, que tiveram osteosarcoma, né? O tumor ósseo. Alguns preservaram o membro e outros são amputados. Nós temos hoje um time, quase um time, vamos dizer assim, de pacientes amputados que hoje fazem esportes
se dedicam aos esportes paralímpicos, né? Nós temos um bom professor aqui em Sergipe que incentiva os meninos amputados a jogarem vôlei, a nadarem. Ótimo. Mas no início há uma dificuldade dessa adaptação, né? O jovem, a gente tem pacientes que, tia, eu não vou mais para a escola, o que vão falar de mim se eu chegar na escola sem a perna? Autoestima, Né? Autoestima, autoimagem, né? Realmente fica prejudicada. E aí a gente tem justamente a diferença. Por que alguns pacientes preservaram o membro ou preservaram o olho e outros tiveram que fazer uma cirurgia mais radical? O tempo da doença. Né? Uma doença mais avançada vai exigir um tratamento mais invasivo. Né? Então, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Como quando chegam, quando você fala que vem dos hospitais, né? Você está dando aquele acompanhamento, o que você sente logo no primeiro momento? Qual é o seu sentimento que tem dessas crianças? A gente quer abraçar todos da melhor forma possível. Acho que o que eu sinto quando a gente recebe um diagnóstico precoce é que chega lá com um tempo, né, bom de sintomas, um tempo curto, que a ação aconteceu rápido por parte do pai, do profissional de saúde, do professor, a gente se sente esperançoso e com uma sensação de missão iniciada, né? Cumprida, que a gente ainda vai manter mais de uma missão, sim, pelo menos as capacitações de diagnóstico precoce, nosso trabalho de formiguinha ali com isso. Então, quando chega, a gente dá seguimento, mas, poxa, tá dando certo. A gente quer mesmo que chegue os pacientes. Como a Raquel falou, a gente tem um oncopediatra disponível, né, da equipe, às quintas-feiras, para receber a demanda desses pacientes de diagnóstico precoce, para criança, adolescente, não ficar naquela fila do SUS esperando um tempo. A gente quer agilizar. A gente quer mesmo descartar que venham assim, as suspeitas. Caso não seja fechado o diagnóstico, a gente faz a contrarreferência para a unidade. Mas caso nosso oncoped peça mais exames, a gente marca os exames, marca o retorno, confirmando. A gente já tem um canal com o USE, né, já encaminha aquela criança para iniciar o tratamento. A gente quer isso, agilidade. Perfeito. É interessante, aí nesse momento agora que você está dando esse apoio da parte da sua... nessa parte da enfermagem, né? E aí essas crianças e a família recebem o apoio. Total. E aí começa a mudar a chave, né? Começa a ficar Sim. mais tranquilas, porque não é isso que Isso como mesmo. é Estou importante sendo isso. amparada, meu filho está Isso. sendo Né, bem doutora? cuidado. Aí começam- O primeiro, a gente começa a falar que a porta de entrada na Vozos é o serviço social. As nossas assistentes sociais fazem o cadastro do paciente, levam toda essa história, a situação socioeconômica familiar. A gente sabe que o diagnóstico ele vai trazer alguns impedimentos, né, de trabalho da mãe ou do pai, isso afeta a questão social. E aí, a partir desse primeiro cadastro, a gente vai observar quais são os benefícios que a família vai precisar. Vai precisar da cesta básica, dos medicamentos, da hospedagem, do transporte. Sim. Então, a gente faz esse primeiro mapeamento da família para conhecer a realidade. Às vezes tem outros irmãos, né? Se tem um outro acompanhante para ajudar a mãe nesse revezamento. Então, a gente começa a fazer esse levantamento da situação e da realidade da família. E aí, onde depois entra a psicologia, que vai trabalhar todo esse impacto do diagnóstico, o medo, a angústia, a nutrição para poder fortalecer o sistema imunológico através da alimentação, com suplementos de acordo com as necessidades do paciente, odontologia para fazer todo o acompanhamento da saúde oral. Porque precisa de todos De esses... todos, toda todos essa os equipe. equipe, né? Toda É essa uma equipe. equipe. É uma Para a gente equipe. conseguir dar esse trabalho, né, esse apoio de forma qualidade, integral. de forma integral. Exatamente. Porque nossa missão é fazer isso de forma humanizada. E a criança, ela não é só ela, e ela não é só a doença, né, que foi diagnosticada. Tem uma mãe, tem os irmãos, tem o ambiente uma escolar, família. que às vezes ela é retirada. Então a gente quer cuidar dela como um todo. Como um todo. Então, quanto mais a equipe estiver integrada e cuidando ali de todos os pontinhos, de todos os aspectos. E aí, onde a gente fala de humanização, a gente Perfeito. fala de voluntariado, né? O nosso voluntário, ele está na casa, na instituição, na cozinha, na brinquedoteca, nas atividades pedagógicas. A gente faz muitos passeios, né? Então, na semana passada, os nossos pacientes foram no Shopping Rio Mar ver os dinossauros, vão ao cinema, vão à praia, ao oceanário. Então, a criança, ela vive uma outra realidade
que minimiza essa situação desagradável e desconfortável que é o hospital. Né? Que são as furadas, que são os exames, que são toda a apreensão que é gerada com o tratamento. Uma mudança de cenário, né? Sim, vamos mudar para isso aqui, ela uma nova, isso vai ajudar bastante, né? Ajuda muito. As crianças, né? As crianças, elas acabam depois, né? Ah, tia, o hospital é ruim, mas vir para cá é tão bom. Né? Conhecer vocês foi tão bom. Então, acaba que ela vê o lado bom desse diagnóstico, né? As famílias sentem esse suporte, esse amparo. Existe um projeto chamado Casinha Feliz, onde o serviço social ele realiza visitas no domicílio e aí percebe qual a necessidade de melhoria daquele espaço. Muitas famílias moram em situação insalubre, a casa não tem forro, não está rebocada, falta um banheiro melhor. Então, a instituição oferece material de construção para a gente melhorar esse ambiente que a criança vai conviver. Então, a gente pensa em englobar vários aspectos para poder essa criança se sentir fortalecida e conseguir encarar o tratamento e chegar à cura. Nosso maior objetivo é chegar à cura, com certeza, né? Agora, voltando logo no histórico, né, sobre aquele início, né, da visão de empatia, de ver aquelas crianças lá com a família. E aí, falar sobre essa casa paliativa, né? Sim. Lar dos Sonhos. Lar dos Sonhos. Esse é o nosso projeto mais recente, inaugurado esse ano, 2024, né? Foi um sonho sonhado por vários, principalmente por nosso presidente, senhor Wilson. A gente vinha vivenciando algumas despedidas com os nossos pacientes e teve alguns momentos que pacientes nossos quiseram morar em Aracaju, porque a casa de apoio funciona de segunda a sexta-feira. E aí alguns pacientes chegavam, mas tia, eu quero ficar final de semana em Aracaju também. Porque eu estou cansadinha, eu estou enjoadinha, aqui é mais perto do hospital, se acontecer alguma coisa comigo lá em Japoratuba, vai ser difícil para chegar, eu não vou conseguir um transporte da prefeitura. E a gente foi vivendo algumas experiências. E ano passado, uma paciente nossa, né, pediu para morar, estava numa situação já avançada da doença, já sem perspectiva de cura. A gente vinha trabalhando essa ideia de cuidados paliativos com a família e a gente resolveu alugar uma casa para eles morarem mesmo, vir não só um acompanhante, porque no nosso dia a dia o paciente e um acompanhante. E aí veio a mãe e o pai morarem com ela aqui nessa casa que a gente alugou e depois a gente ficou pensando, por que não construir uma casa que a gente possa acolher a família, não só a acompanhante, o paciente, mas a família de um paciente em cuidados paliativos. E aí surgiu, né, a Casa Paliativa Lar dos Sonhos, com esse propósito de ser um espaço para a gente ampliar o nosso cuidado, nossa atenção com esse paciente fora da perspectiva de cura. É um paciente que geralmente já vem de um tratamento longo, já vem de cansativo, vem de um tempo de tratamento onde se tentou várias possibilidades, né, de químio, rádio, cirurgia, e aí os médicos chegam a esse momento de não é mais possível curar, mas sempre será possível cuidar, amparar e acolher. E nesse momento a gente precisa que todas as pessoas juntos, né? Principalmente estejam os mais... pares, né? Exatamente. E aí a gente inaugurou agora no dia 23 de julho, o Lar dos Sonhos. São 2 pequenas casinhas. Lá mesmo na Vozos, né? A gente teve um espaço que a gente fez uma reforma, uma readequação, para a gente até comportar 2 famílias, com cozinha independente, com lavanderia independente, porque nossa casa de apoio era estilo um apartamento, um né? apartamento, exatamente. Que a família pode morar pelo tempo que for necessário. A nossa equipe multidisciplinar vai até lá, faz visitas diárias. Patrícia fica muito encarregada desse setor, né? Nós temos 2 médicas paliativistas, que vão trazer uma visão um pouquinho diferente do oncologista, né? O oncologista ele é focado no tratamento oncológico e a paliativista vai ser focada em amenizar os sintomas, em trazer conforto, em adequar medicamento de dor, em observar a respiração, em poder trazer para esse paciente um conforto,
Até quando que a às vezes gente vem assim, a dispneia, desconforto, desconforto, às vezes tem pacientes com desconforto. metástase pulmonar, e a gente tem condições de oferecer oxigênio, de oferecer um medicamento venoso, de oferecer uma troca de curativo diária. É um paciente que não precisaria estar no hospital, mas que não tem uma condição também de ficar em casa, porque às vezes está com sonda, está com GTT, e aí a mãe às vezes se sente insegura para manejar em casa, e aí a gente tem um ambiente preparado para isso. Uma pergunta assim, você falou assistente social, a importância da assistência social, porque essas famílias, elas passam pela assistência social. Sim. Que analisa que analisa todo, né? todo o histórico, a família, e encaminha, né, para dentro da situação. É muito, assim, integrado. Muito integrado. Muito integrado. Inclusive, nas segundas, hoje, né, temos reunião da equipe, todas as manhãs de segunda-feira, para justamente a gente fazer esse alinhamento da equipe em relação aos pacientes. Nós discutimos a situação de cada um, a evolução, quem teve alta, quem internou, quem teve complicação, aquele paciente que é da físio, mas precisa do apoio da nutricionista, o paciente que é da nutricionista precisa do apoio da dentista, porque está com a mucosite. Então, a gente troca informações sobre os pacientes para a gente ter esse trabalho, de fato, de integração, né? Todos os profissionais conhecem os pacientes e aí a gente vai vendo naquele momento qual a necessidade maior de atendimento e de acompanhamento. E fazer, acho que isso de uma forma individualizada. Né? Acho que é a base. E o sucesso, né, do nosso cuidado é individualizar. A mesma criança não vai ter demanda igual a de outra. Né? Então, acho que o serviço social atua brilhantemente nisso, porque a gente vai trabalhar identificando as principais necessidades ali naquele momento. E aí vai ser traçado um plano de cuidado único para cada paciente daquele. E as reuniões é exatamente isso, para a gente atualizar. Porque vai mudar. Às vezes a necessidade inicial era uma, mas essa coisa foi resolvida, apareceu uma outra necessidade. Então, a gente está sempre trocando figurinhas, né, com a equipe em relação a isso. O olhar é sempre conseguir... atento, né? Isso. E essa casa, ela é um espaço e oferece acolhimento, cuidados com essas crianças e proporciona conforto e dignidade para a família, né? Que é justamente nesses momentos que precisam. Né? Isso, a gente costuma falar que, né, tem a fala de uma das nossas paliativistas, a doutora Thaís Murta, que ela sempre fala, e eu estou levando isso assim, para todos os momentos que eu posso falar sobre paliativos, é que é dar vida aos dias de vida, enquanto dias existirem. Né? O cuidado paliativo é isso, é dar conforto, é dar vida, é dar cuidado. É a simples palavra, cuidado mesmo. E aí muita gente acha que cuidados paliativos é uma coisa individualizada. Não, ele anda junto com outras especialidades médicas. Os cuidados paliativos, eles andam junto, né? Podem andar junto com a conduta de um oncologista. Né? O oncologista vai ali prescrever o tratamento, mas o cuidado paliativo, ele vem junto para amenizar possíveis sintomas que esse tratamento traga. Né? A Casa Paliativa, ela é um projeto nosso para abrigar e cuidar dessas famílias que já estão em cuidados paliativos exclusivos, né? Quando não há mais chances de cura, quando o tratamento ele passa a ser mais pesado, né, do que pegar aqueles dias e dar qualidade de vida a esses dias. A gente tem também em paralelo, né, a Casa Paliativa, que a gente inaugurou, que é um grande orgulho, o ambulatório de paliativismo, né? E aí, no ambulatório, a gente atende essas crianças, né? O objetivo é tratar desde o início, porque vai andar junto com o tratamento. Quem sabe até ter uma alta de uns cuidados paliativos, quando se tem alta também da químio, né? Quando se tem alta do diagnóstico de câncer. Então, você pode também ter alta de cuidados paliativos. Né? A gente tá muito feliz. Esse ano saiu uma portaria do Ministério da Saúde. Maravilha. Então, para dar uma visibilidade maior a esse tema. E aí a casa veio com esse sonho. Raquel falou, foi inaugurada dia 23 de julho, oficialmente, com toda, né, uma festa, assim, a gente comemorou os 37 anos da Avós e comemorou o nascimento do novo filho, que foi a Casa Paliativa. É um filho mesmo, né? Filho, Literalmente. E a gente está com muito orgulho. E dia 29, ou seja, uma semana depois, a gente já teve nossa primeira hóspede. Que lindo. Foi. Que já era uma paciente nossa há 8 anos, né? Ela está viva ainda, então ela é nossa paciente. Ela veio numa situação de muita necessidade de cuidado multidisciplinar, né? Tinha questão de curativo, tinha questão de mucosite, tinha questão dos dentes, da articulação da mordida, da nutrição.
E ela acabou ficando tão bem, tão estável, que na época das eleições os pais pediram para voltar para o município, eles são de Itabaianinha. E aí voltaram, estão lá, né? Sendo cuidada também pela equipe do município. A gente tem contato semanal com a equipe. A Patrícia esteve lá já 2 vezes na residência dela para fazer esse acompanhamento. E é isso, quando a gente cuida, a perspectiva é até que esses pacientes vivam com qualidade e vivam muito mais tempo. Prolongue. Prolongue a vida. Que é isso que é importante, né? Eu gostaria de falar com vocês, nossos telespectadores e ouvintes, do programa Saúde em Foco. Nossas convidadas de hoje, Patrícia Mesquita, ela é enfermeira oncologista, e a doutora Raquel Bezerra, ela é psicóloga e coordenadora do projeto Avozos. Lembrando que aos telespectadores e ouvintes que podem interagir ao vivo, enviando suas perguntas e dúvidas no WhatsApp da Rádio FM, da Rádio Jubileu FM 105.9, no telefone 99607-2550. Basta informar o seu nome, cidade e pergunta relacionada ao tema abordado na nossa entrevista de hoje. Agora nós vamos para uma outra pergunta, Vamos, né? sim. Esse papo está tão gostoso, né? Tanta informação rica. Estamos aprendendo para a tanto, gente poder vocês. trabalhar com as nossas famílias, com os amigos conhecidos, a importância do trabalho da voz, né? E vamos para a perguntinha aqui. Como os nossos telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco podem se envolver como voluntários ou contribuir com doações para apoiar o trabalho da Avozos? Quem responde... As duas. Veja bem, primeiro fica o convite, né, para os telespectadores e ouvintes irem conhecer nossa casa, nossa instituição. A Voz fica na rua Leonel Covelo, 55, no bairro Suíça. A gente sempre faz esse convite porque quando a gente chega, quem chega se apaixona. E aí esse desejo de se tornar voluntário acaba se fortalecendo. Nós realizamos anualmente um curso de capacitação para o voluntário. Então, os interessados preenchem uma ficha na Secretaria da Avozos, deixam seus dados, telefone, endereço e por que querem ser voluntários. E a gente faz essa convocação, geralmente, do mês de fevereiro para março. Então, nós já iniciamos o ano convocando os interessados e fazendo 3 palestras para a gente preparar essa pessoa para o trabalho voluntário. A gente precisa preparar, contar a história, o que é a voz, como trabalhos profissionais, o que é o câncer infantil. Muitas pessoas pensam uma coisa, quando chegam, a realidade é outra. Então, a gente precisa, de fato, preparar. E depois fazer entrevista individual comigo para a gente poder saber, né, a habilidade, a formação, os horários disponíveis e fazer a adequação dos interesses com a nossa necessidade. Então, é um processo se tornar voluntário, mas é necessário para a gente manter a nossa organização de estrutura organizacional mesmo. Então, os interessados conhecem, preenchem essa ficha, a gente faz a convocação para o curso, lá mesmo na Avozos. Na Avozos. A gente sempre orienta, né, sugere que sigam as redes sociais, @avozos.se. Diariamente, novos vídeos, novas informações sobre a nossa rotina é apresentado nas redes sociais da Avozos, no nosso site, o avozos.org.br. Então, quem tiver interesse, só vai ir. estar disponibilizado no programa, Sim. o site, todas essas informações. Essas com informações, telefone, endereço. Isso. Isso é muito importante. Segue aí o convite, né, para os nossos Isso. telespectadores É uma e coisa ouvintes. também sobre doações financeiras. E as doações, toda doação é muito bem-vinda, seja financeira. Nós temos um setor de telemarketing que também faz um cadastro do contribuinte e pode fazer essa doação via Pix, via boleto, cartão de crédito. No site também tem essas especificações. Certo. Ou a pessoa pode ainda, naquela via tradicional, de deixar a sua cédula, né, seu dinheirinho ali de R$20, R$30, R$10, e o nosso mensageiro vai buscar em casa. Né? Nós temos operadoras que ligam para os contribuintes, confirmam a doação e nós temos um mensageiro que vai lá buscar a doação. E outros itens também são bem-vindos. Pode né? falar quais são os itens que vocês mais higiene, precisam. Itens de higiene, fraldas, até material escolar nós recebemos, utensílios domésticos. Tem pessoas que vão se mudar de casa e querem doar uma cama, um berço, uma geladeira. Vou trocar a geladeira, mas a minha está funcionando. Tudo que uma família precisa para uma casa
tudo que chega lá vai ser repassado para uma família que precisa. Então, a cama, roupas em bom estado, brinquedos também seminovos, enfim, berço, fraldas, itens de higiene, escova de dente, pasta de dentes, desodorante, sabonete, tudo que chega vai chegar a uma família que mais precise. A gente pode até fazer uma campanha, desapega E vai doar para avós. Porque não ficar acumulando muitas coisas, Exatamente. né? E a gente tem até uma regra. Se você não usou durante um ano, você não vai usar mais. Então, faz lá a sua doação. Faz lá a sua doação. Roupa de criança, roupa de adulto, itens de casa, tudo que chega. A gente, hoje, agora mesmo, lá na Voz, a gente vai receber uma escola que fez uma gincana e arrecadou alimentos para os nossos pacientes. Por mês, nós doamos cerca de 220 cestas básicas. Então, a gente tem já uma rotatividade, né, de alimentos que mensalmente são doados para as famílias. Queremos colocar o programa Saúde em Foco à disposição de vocês. Que vocês... Todos os eventos que vocês tiverem com precisar. Professores, pode mandar que no nosso programa nós estaremos divulgando. Todas as ações. Estaremos falando sobre os eventos, tudo é a nossa parte, nossa contribuição. E desejo também, né, de ser voluntário, aí tem que ser no mês, né, que você falou. A capacitação, sim. Fazer a capacitação, vamos aguardar lá, o próximo vamos ano. nos somar, né, Queiroz? Para nos somar também. Contribuir de alguma forma para a nossa sociedade, né? E as informações seriam assim, os contatos, o e-mail, o endereço, essas informações nós vamos disponibilizar no programa. Perfeito. Como também vídeos institucionais. Certo. Tá? As casas, se tiver algum que vídeo vocês da casa tiverem de foto, Sim, que é esse todas programa, nós fazemos a edição, já colocamos todo esse, e fazemos um cartaz também, falando sobre todas essas informações, e-mails, e encaminhamos para vocês divulgando no Instagram, em todas as plataformas. Olha, é muito bom, né? Tem muita coisa para falar. Agora vamos pedir para elas deixarem uma mensagem. Agora, do que é mais importante. As considerações das nossas convidadas, sinta vontade, seja bem-vindo. Uma palavra para Patrícia Mesquita, ela é enfermeira oncologista. Seja bem-vinda aí, fica à vontade. Gente, é isso, assim, queria reforçar o convite mesmo de quem não conhece. Seguir a gente nas redes sociais, porque de fato é sempre movimentada, a gente gosta de postar tudo lá, os eventos, as ações, as campanhas, as capacitações, né, nossa vinda aqui hoje, tudo isso a gente divulga por lá e tem mais informações, como endereço, tem o site, então para vocês conhecerem, conseguirem ir lá. Então, a casa funciona de segunda a sexta, né, de segunda a quinta, das 7 até às 17 horas. Na sexta-feira a gente encerra um pouco mais cedo, até às 13. Mas se alguém tiver uma vontade, né, de, além de se voluntariar, mas conhecer mais de perto, né, a gente tem uma equipe que com certeza vai recebê-los, né, vai fazer um tour pela casa e tirar as dúvidas de vocês pessoalmente. Maravilha. Obrigado. Agora a doutora Patrícia Mesquita, ela que é enfermeira oncológica. Não, ela é psicóloga. Coordenadora de projetos da Voz. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Sempre uma satisfação falar da Voz, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. É um trabalho que começou de forma muito sigela da tia Ruth e ganhou uma dimensão incrível. Muitas pessoas, quando chegam na Voz e veem a dimensão da casa, se admiram. Nossa, em Sergipe tem um lugar assim. Sim, de fato, é uma instituição hoje que conta com uma equipe muito grande de voluntários, de profissionais, que tem uma atuação importantíssima. A gente pode dizer que a gente, de fato, colabora para a recuperação de muitas crianças e adolescentes. Hoje nós temos pacientes, ex-pacientes curados, adultos já casados, temos fisioterapeuta, enfermeiro, médica, engenheiros. A gente tem um orgulho de dizer que crianças com câncer hoje são adultos curados, que são cidadãos, pessoas do bem, que trabalham para o bem. E adultos que já ajudam a gente. E adultos que já ajudam a gente, né? A gente tem 2 funcionários, foram nossos pacientes, né? E temos hoje um fisioterapeuta voluntário, Miro, que chegou com 7 anos, hoje tem quase 30. Mas ele é um rapaz, assim, extraordinário, um menino super dedicado, que tem uma história muito linda de superação, porque os pais são lavradores, moram no interior de Malhador, semi-analfabetos, e ele decidiu, não, eu quero estudar e quero ter uma vida diferente do meu pai e da minha mãe.
passou no vestibular, fez faculdade, se formou, fez mestrado. Hoje ele é fisioterapeuta aqui do Hospital da Unimed, trabalhando na UTI. E é nosso voluntário, atende hoje pacientes nossos, né, na parte da fisioterapia respiratória. E como ele, temos outros tantos pacientes, que foram crianças que vieram numa situação de muita fragilidade, entre vida e morte, e agarraram a vida e deram mais do que, né, esperança aos outros, né? Trazem uma história realmente de que é possível vencer, que é possível superar quando a gente tem uma equipe, um trabalho por trás que ajuda, que colabora, né? A Vozes hoje faz visita domiciliar, hospitalar, a gente está no USE também, quando os pacientes precisam, a equipe da Vozes vai até o USE. A gente tem uma grande parceria com os médicos oncologistas, que são verdadeiros guerreiros, na linha de frente estão os nossos médicos queridos. Semana passada foi a Semana do Médico, foi o Dia do Médico. Dia 18, dia né? 18, Pode parabenizar eles, Nós pode recebemos ficar à a- vontade. Dá um abraço especial para todos Isso. eles, que são nossos heróis verdadeiros, né? São médicos, de fato, que Humanos, muitas sem vezes dúvida. deixam de viver coisas da vida pessoal para se dedicar a essas crianças, né? A essas famílias, porque não é fácil ser oncologista. Eu sou filha de oncologista, então eu posso dizer que eu fui uma criança que vi meu pai mais no hospital do que em casa, né? Eu tenho essa vivência na minha história. E eu acho que até isso me inspirou também a fazer psicologia e trabalhar na Vozes, né? Quando a gente ama a oncologia, a gente de fato vê como é possível fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E aí fica nosso agradecimento a todos os médicos, a todos os oncologistas. É uma carreira muito desafiadora, porque a gente se depara muitas vezes com a morte, né? Com o que seria fracasso na medicina, que seria não chegar à cura, mas ao mesmo tempo com o paliativo a gente vê como a gente pode transformar essas histórias, né? O médico paliativista já traz um outro olhar sobre a morte, nos ensinando que a morte faz parte do processo e que ela pode trazer até uma certa beleza, uma poesia para esse fim de vida, quando a gente faz uma coisa com amor e carinho. A gente vê fins lindos de vida. E a gente costuma sempre falar da morte com a nossa filha, porque a gente sabe que tem todo um processo. E aí ela precisa aprender. E a gente não vê ninguém falando sobre a morte. Então é o maior desafio, né? A gente teve pacientes ao longo desses anos que eu trabalho lá, que escreveram cartas de despedidas, que escolheram a música que queria tocar na igreja, que escolheu a roupa que queria ser enterrada. Sim. Por quê? Porque houve clareza nesse processo, Isso, sabe? é um Ela processo, foi isso. preparada para isso e conseguiu se expressar e ser ouvida e acolhida. Mesmo triste, mas é melhor que se diga a verdade e se todos vivem juntos aquele momento do que uma falsa ilusão de que chegaria a cura para ela, que não foi o caso dela, E né? no caso também quem fica, né? Quem Acho que fica. todo esse suporte que a gente consegue dar e os cuidados paliativos se estendem também a quem fica nesse momento pós-luto. Então, se isso foi, se a gente conseguiu conversar sobre isso de alguma forma, ou já veio discutindo aquilo com toda a família, não é fácil, mas torna aquele processo de luto um pouco mais humano, né? Um pouco mais tranquilo na medida do possível. A pessoa vai se permitir, depois de passar esse período do luto, ela vai se permitir ver outras coisas, viver a vida, ver E isso, agradecer a porque- oportunidade, né, de ter vivido aquela experiência, porque houve amor. E há amor. O amor, ele não tem tempo nem limite, né, nem espaço. O amor O é amor amor. supera todas as coisas. O amor cura, né? O amor é amor. Então a gente fala lá na voz Ele- sempre. Tia Ruth faleceu em 2018 e até hoje o amor de Tia Ruth tá ali, em cada cantinho da casa. Até eu que cheguei, assim, né? Já foi contagiado. Não, eu fui 100% contagiada. Já tô na equipe como um todo vai fazer 3 anos, mas mais próxima agora desse projeto com as crianças, eu tô há menos tempo. E o pouco tempo que eu tô lá, Já foi picada Não, pelo totalmente. mosquitinho do amor. o mosquitinho de Tia Ruth picou e já Porque é isso, contagiou o tudo. amor, ele permanece, a história permanece, né? E é porque o tempo, né? Nós estamos sempre... Mas nós temos aqui uma palavra do programa Saúde e Foco. E hoje, com imenso carinho e respeito, celebramos a presença das dedicadas voluntárias da Voz,
cujas mãos generosas e corações compassivos iluminam o caminho de tantas famílias. Vocês são a prova viva do que o altruísmo transforma vidas de maneira extraordinária, trazendo esperança e luz onde se mais precisa. A presidência e a diretoria da Vozos, nossa profunda admiração. Sua liderança inspiradora é o farol que guia esta missão, mostrando a todos nós que, unidos, podemos construir um futuro mais justo e acolhedor. Aos voluntários que diariamente doam seu tempo, seu amor, sua dedicação, vocês são os heróis silenciosos dessa história. Cada gesto, cada palavra de conforto que oferece reverbera como um ato de amor e solidariedade, fortalecendo os corações que enfrentam momentos de desafio. As famílias e pacientes que confiam na Vozos, vocês são o coração dessa causa. Sua força, sua coragem e resiliência nos lembram da importância de estarmos unidos como uma verdadeira comunidade de apoio, superando e amando. Sua participação ativa é fundamental para o sucesso dessa missão e juntos continuamos a construir um espaço onde cada pessoa é valorizada, respeitada e acolhida. Que as histórias e experiências que compartilhamos hoje toquem o coração de muitos e inspirem novos caminhos de solidariedade. Nosso desejo é que mais pessoas se juntem a essa nobre causa, contribuindo com suas habilidades e corações abertos, fortalecendo ainda mais a missão da Vozos. Vocês são peças fundamentais nessa jornada e por isso expressamos nossa mais profunda gratidão. O programa Saúde em Foco, seguindo, semeando esperança, alegria e amor. Que nossas vozes e ações ressoem como uma bela sinfonia de empatia e transformação, inspirando todos à nossa volta a fazer a diferença. O programa Saúde em Foco, sempre pensando em você, espera que desta entrevista tenha trazido conhecimento e inspiração para todos. Continue sintonizados ao vivo na programação da Rádio Jubileu 105.9 FM, que atende uma parte de Aracaju, e no canal lá no YouTube, José Carlos Teles Queiroz, para todas as 75 cidades de Sergipe e além. Para ser revisto o programa de hoje e de todos os anteriores, estarão disponibilizados no canal TNAD, Portal da Cidadania 5025. E também terá no canal no YouTube, José Carlos Teles Queiroz. Nós convidamos vocês a continuarem conosco. Nós temos mais uns quadros e para depois no final nós teremos o encerramento. Nós queremos falar para vocês sobre para participar do quadro Sua Luz do Saber Precisa Ser Vista, que destaca a atuação de educadores que estão transformando a vida de suas comunidades nas 75 cidades de Sergipe. Pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no telefone 99607-2550, encaminhe para a produção o nome da sua cidade e dos educadores que merecem esse reconhecimento. Não perca essa oportunidade de compartilhar e fazer crescer ainda mais essa rede do bem e do saber. Participar. Sigam também os nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @JoséCarlos.Queiroz. Siga. Nós queremos falar das cidades, das 75 cidades. Por quê? Porque nessas 70 cidades, são cidades que são atendidas pela Vozos. E cada cidade dessa é importante. Por isso que nós nomeamos cada uma delas. Amparo do São Francisco, Barra dos Coqueiros, Canindé do São Francisco, Cristinápolis, Frei Paulo, Indiaroba, Aquidabã, Poquim, Capela, Cumbe, Gararu, Itabaiana, Aracaju, Brejo Grande, Carira, Divina Pastora, General Mainá, Itabaianinha, Arauá, Campo do Brito, Carmópolis, Estância, Graco Cardoso, Itabi, Areia Branca, Canhoba, Cedro do São João,
Feira Nova, Ilha das Flores, Itaporanga da Ajuda, Japaratuba, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Poço Verde, Rosário do Catete, Japaratuba, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Porto da Folha, Salgado, Japoatã, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Pedrinhas, Propriá, Santa Luzinha do Itaí, Lagarto, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Pião, Riachão do Dantas, Santa Luzia de Lima, Laranjeiras, Monte Alegre, de Sergipe, Nossa Senhora de Lourdes, Pirambu, Riachuelo, Santana do São Francisco, Macambira, Muribeca, Nossa Senhora do Socorro, Poço Redondo, Ribeirópolis, Santa Amaro das Brotas, São Cristóvão, Siriri, São Domingos, Telha, São Francisco, Tobias Barreto, São Miguel do Aleixo e Tomado Geru. Tomado Geru, Simão Dias e Umbaúba. E também a cidade que nós falamos agora recentemente, não foi? Santa Rosa de Lima. Muito bem. Nós temos um agradecimento muito especial a todos vocês que moram nessas cidades, que ouviram o nosso programa, que vão acompanhar o nosso programa, né? Que passaram a entender a importância, o cuidado que a Vozos, né? E como transforma as vidas. Muito obrigado, é uma gratidão muito grande. Agora, alguns eventos que nós fazemos como programa Saúde em Foco, de palestras, né? Nós sempre fazemos palestras em escolas, então igrejas, locais que eles abrem as portas para que a gente possa levar um pouco de uma missão, né? Na questões emocionais. E aí gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão à comunidade cristã de Aracaju, na pessoa dos pastores Wagner e Tânia, por ceder o espaço para a realização da nossa palestra sobre gerenciamento das emoções em apoio às ações de Outubro Rosa. Durante o encontro abordamos a importância da paciência, do autodomínio, reforçando que o verdadeiro controle emocional começa internamente. Discutimos como experiências inconscientes podem influenciar nossas emoções e que reconhecê-las sem julgamentos é o primeiro passo para transformá-las. Exploramos técnicas da programação neurolinguística PNL, como as ancoragens positivas que ajudam a reprogramar padrões de pensamento e a gerenciar as emoções de forma mais equilibrada. Foi um momento de grande aprendizado e reflexão, onde todos puderam compartilhar conhecimentos e experiências valiosas. A generosidade e a acolhida da comunidade cristã de Aracaju foram essenciais para o sucesso desse encontro, proporcionando um ambiente acolhedor e enriquecedor para todos os participantes. Agradecemos o empenho e a dedicação de todos que tornaram possível essa oportunidade de desenvolvimento emocional e conscientização, promovendo um diálogo aberto em prol do bem-estar. Foi um privilégio contar com o apoio e a parceria da comunidade cristã de Aracaju, contribuindo para o fortalecimento de nossa comunidade e das ações do Outubro Rosa. Nós queremos agradecer também a JRF Contabilidade, que oferece soluções completas, integradas, não apenas nos serviços contábeis, fiscais e financeiros, mas também com profissionais de diversas áreas, sempre focado em alcançar o desempenho máximo dos negócios. O contato é 819-285-6076. O e-mail joseroberto.lira@gmail.com. Interessante, quando nós entrevistamos aqui aquela ONG, a ONG do banho, né? Banho para Todos. E até ficamos de falar com o nosso amigo quando eles precisarem, para eles dar esse apoio. Porque um dos objetivos nossos, da nossa divulgação que fazemos, é sempre fazer essa integração. Então nós divulgamos uma empresa e sempre essa empresa trazemos uma ONG para estar junto, um ajudando o outro, né? Porque isso é importante, a área social. E agora nós temos um bloco chamado Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Senhor, diante de Ti elevamos nossas vozes em oração pelas autoridades constituídas de nossa nação,
conforme ensinado lá no livro de 1 Timóteo 2:1-2, que diz assim, que as súplicas, orações e intercessões que fazemos hoje sejam um instrumento de transformação e paz. Pedimos que, com o poder do teu Espírito, tu possas tocar o coração de cada líder, desde os mais altos cargos até as bases da nossa sociedade. Que cada autoridade investida da responsabilidade de guiar nosso povo possa agir com empatia, discernimento e justiça, buscando sempre o bem comum e a proteção da vida. Hoje queremos expressar nosso profundo respeito e reconhecimento às autoridades do Brasil, que cada líder, desde os cargos mais elevados até as bases da sociedade, seja guiado pela empatia, discernimento e senso de justiça. Visualize um Brasil onde as autoridades trabalham unidas, transcendendo partidos, ideologias ou interesses pessoais, formando uma verdadeira aliança em prol do bem comum e da proteção de todas as vidas. Imagine mãos que se entrelaçam em cooperação, movidas de um propósito maior, a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e digna para todos. Pedimos que nossos líderes ouçam atentamente as vozes dos mais vulneráveis, defendendo a cidadania e garantindo o respeito aos direitos de cada cidadão. Que suas decisões sejam tomadas com coragem, olhos atentos para o sofrimento do próximo e com a convicção de que lutar pelo certo é sempre o caminho mais nobre. Aos que têm a responsabilidade de guiar o país, desejamos sabedoria, responsabilidade e integridade em cada ação. Que suas decisões construam pontes de harmonia, promovam bem-estar e garantam um futuro onde todos possam viver com dignidade, respeito e solidariedade. Que possamos nos unir como uma nação em torno do mesmo objetivo, que é criar um Brasil onde o respeito, a paz e a esperança sejam as bases de nossa convivência. E sempre no nosso programa nós fazemos a oração, a prece universal do Pai Nosso. Convido vocês a participar conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora nós fazemos os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Gostaríamos de expressar mais uma vez nossa profunda gratidão a Patrícia Mesquita, enfermeira oncológica, e a doutora Raquel Bezerra, psicóloga e coordenadora de projetos da Avoz. Vocês trouxeram informações valiosas durante a entrevista, contribuindo significativamente para o nosso entendimento sobre temas tão importantes. A força e a luz que emanam de vocês ilumina a todos nós, inspirando esperança e transformação. Que continue sempre com esse brilho e dedicação, impactando positivamente a vida de tantas pessoas. Agradecemos por sua generosidade em compartilhar conhecimento e experiências, fazendo a diferença em nossa comunidade. Programa Saúde em Foco, sempre pensando em você. Espero que esta entrevista tenha trazido conhecimento e inspiração para todos. Para garantir que este conhecimento chegue a quem mais precisa, o programa Saúde em Foco é transmitido toda segunda-feira, das 13h10 às 15 horas, pelo site da Rádio Jubileu FM 105.9, ou lá no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz. As transmissões são ao vivo, nosso foco é alcançar as 75 cidades em Sergipe e parte de Aracaju na sintonia da Rádio Jubileu FM 105.9. Após a transmissão, os programas são editados com vinhetas, fotos e os vídeos institucionais, ficando disponíveis nos canais no YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025 e @José Carlos Teles Queiroz, permitindo que as famílias revisitem e compartilhem, esse conteúdo transformador.
Acreditamos no poder que você tem de compartilhar conhecimento e cuidar de quem você ama. Ao levar essa mensagem aos seus familiares e amigos nas diversas cidades de Sergipe, você estará promovendo saúde, bem-estar e uma maior conscientização. Então, cada gesto de compartilhar pode transformar vidas, levando esperança e prevenção para quem mais precisa. Contamos com você para fazer essa corrente do bem crescer, alcançando cada lar e cada coração. O programa Saúde em Foco, sempre pensando em você, espera que essa entrevista tenha trazido conhecimento e inspiração para todos. Continue sintonizados ao vivo na programação da Rádio Jubileu 105.9 FM e no canal no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz. Não deixe de acompanhar os programas que informam e transformam. Também no canal TNAD, Portal da Cidadania. 5025. Ótima semana de muita paz e saúde para todos. Gratidão por vocês estarem aqui. A gente que agradece. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.